Olá, amigos da Santa Cecília TV. Com muita satisfação, estamos de volta para mais uma edição do programa CDL TV, projeto de comunicação capitaneado pelo CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, semanalmente debatendo temas de interesse de várias áreas, principalmente de interesse da comunidade. Hoje teremos um programa especial que vai abordar o cenário político, vai abordar também o assalto, um grande assalto, mega assalto aqui na Prosegur, entre outros temas, e a gente conta com a sua participação na edição de hoje. Nossos canais de comunicação estão abertos para você interagir com o programa CDL TV a partir de agora. WhatsApp 13 9972 9970. 13 99782 9970. Telefone fixo 3289 9495. Está aí na sua tela. E ao final do programa, o sorteio de par de ingressos do Cine Roxy, do nosso grande amigo Toninho Campos. Então, no primeiro bloco, vamos abordar a questão da segurança pública, agora em evidência, mais uma vez, por conta do assalto. Vamos fazer uma análise aqui, todo mundo já tem conhecimento dos fatos. Trouxemos um especialista no assunto, o delegado Carlos Alberto Romano, delegado de polícia, vai estar conosco nessa primeira metade do CDL TV. E ao meu lado, o comentarista fixo do programa, né, idealizador também desse projeto, o presidente da CDL Santos Praia, Nicolau Obeide. Romano, satisfação ter você de volta aqui conosco, embora seja um tema de preocupação de todos, né? Mas é sempre bom ter você por aqui. Zé, boa noite, Nicolau, boa noite, telespectadores. Mais uma vez, nós temos aí a constatação de um evento trágico, triste, né, para a sociedade do Estado de São Paulo, de Santos principalmente, em que a atuação de uma quadrilha, de tantas quadrilhas especializadas em roubo a banco, em roubo a carros de valores e a empresas que têm essa atuação no mercado. Ok. Nicolau, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Sérgio, boa noite, Romano, boa noite aos nossos telespectadores. Vamos tocar aí nesse tema aí, como o Romano já bem falou, a respeito dessa quadrilha que foi profissionais, né, Romano? E assustou bastante a cidade. Pessoas ouviram tiro até em São Vicente, né? Tão assustados que eles estavam. Então, só lembrando que o nosso programa vai ao ar ao vivo toda terça-feira, das 18 às 19 horas, aqui na Santa Cecília TV. Temos reprises às quintas, no mesmo horário, 18 às 19, e aos sábados, às 11h30 da manhã. Já com esse preâmbulo do Nicolau, né, qual a leitura que você fez, como é que repercutiu dentro lá da Polícia Civil esse assalto que já aconteceu em Campinas, né? E agora aqui em Santos, e se você procura imagens e tal, tem uma certa frequência no Brasil inteiro. É um tipo de quadrilha especializado nesse tipo de ação, Romano? O crime, assim como as profissões lícitas, ela também tem a especialização. Então, você tem segmentos do tráfico de entorpecentes, assalto a banco, né, assalto a residências. Né? Então, o crime também tem os seus segmentos e tem a sua especialização. Hoje, eu creio que o roubo a banco, apesar dos bancos terem tido a cautela e adotaram uma proteção interna de manterem poucas quantias de dinheiro, hoje todo mundo sabe que o banco praticamente não guarda mais dinheiro, justamente para ser um meio de defesa contra prováveis crimes, prováveis operações de assalto. Então, o que chama atenção e tem que mudar nesse episódio, que esse episódio sirva de lição, é que estas empresas cuja finalidade seja transportar valores, que são regulamentadas, que tem a fiscalização da Polícia Federal e do Exército, elas tenham também o quê? Uma mudança dessa política de armazenar tantas quantias desses valores. Em quase 50 milhões, né, Romano? É o que dizem. Agora também tem o aspecto do seguro, né? Muitas vezes falam 50, mas foi 1, foi 2, foi 5, foi 10. Tem que se apurar direito. Se bem que já tem um dado que foram recuperados aí quase 9 milhões de reais. Foi né? 9 milhões. Então já sabe que foi uma quantia. Agora, pelo menos nesse montante. O que chama atenção é o seguinte, não se deve essas empresas armazenar essas quantias. Porque, veja, numa operação dessa, durante a madrugada, em que em todas as cidades os efetivos policiais e todas as instituições estão descansando, estão dormindo praticamente, claro, é lógico que a resistência a agressões, principalmente a assaltos, é menor. Muito embora a resposta da Polícia Militar a este caso específico foi pronta. Porém, o que se percebeu mais uma vez é que o nível de especialização e de armamento... As armas, né? As armas pesadíssimas. Fuzis, metralhadoras, pistolas, explosivos, quer dizer, o equipamento todo de uma entidade paramilitar, de milícia mesmo. Não é? Então, os policiais enfrentaram com o que eles podiam enfrentar, ou seja, as pistolas também são de calibre militar, não é?
preparados até para uma situação de guerra, esses equipamentos, mas o que os criminosos e as quadrilhas especializadas em assalto a banco estão utilizando, até a utilização de .50, que é aquele equipamento, aquelas armas de fogo para antiaéreo, né, para abater helicóptero. Fura até carro blindado, né? Abate avião, abate helicóptero, então, enfim. E eles estão utilizando isso para poder perfurar a blindagem dos veículos de transporte de valores, né, para essa finalidade, cuja resistência é muito maior do que um carro blindado. Enfim, então, a constatação é a seguinte, que a polícia já vem analisando, né, já vem acompanhando e vem prendendo, vem desarticulando muitas quadrilhas. O DEIC, a DIG de Santos, todas as DIGs do Estado de São Paulo, que são as Delegacias de Investigações Gerais, elas atuam especificamente na investigação e prisão desses criminosos. Uhum. Bom, Romano, então, até uma questão também muito envolvida em todos os temas, uma análise que vem aqui, sugestão até do Rick Sanz aqui da nossa produção, e ele coloca com muita propriedade, que essas empresas, por exemplo, num bairro residencial como aquele, não é, que é tido até como um bairro tranquilo, mas com aquele cenário de guerra, relembrando aí até o Oriente Médio, né, um tiroteio. Temos até algumas imagens, alguns registros aí de internautas que captaram isso, imagens do rádio e tudo mais, mas, de repente, como é que você vê uma empresa que guarda valores, que você já falou que não é muito prudente, né, pela conjuntura atual, numa área estritamente residencial? Será que não deveria haver um outro tipo de legislação para que essas empresas tivessem uma outra localização? Isso pioraria ou melhoraria? Um certo isolamento, muito embora seja difícil aqui na nossa região. É um aspecto que tem que ser retomado, né? Ou seja, a localização... As imagens aí do internauta, olha só. A localização da empresa. Dá para ouvir um pouquinho aí os disparos. Vamos até... Esses disparos são peculiares. O pessoal do Rio de Janeiro está acostumado porque é o confronto diário entre traficantes e policiais do Rio de Janeiro. Porque os traficantes do Rio utilizam esse equipamento. Sim. Hoje, o segmento do crime que está utilizando esse equipamento, né, ou seja, esse armamento fuzis, tem sido notadamente os assaltantes a banco ou a transportes de valores. Inclusive nos casos de caixa eletrônicos colocados em estabelecimentos comerciais, né, não só mais em bancos. Bom, quanto à questão da legislação, até o Nicolau poderia comentar também. O que você acha dessa questão, Nicolau? Como é que você eu entende? Fico assim, estarrecido em saber que quase 50 milhões de reais estavam numa casa, né, num depósito ali na rua Silva Jardim. Sim. E eu não entendo até hoje o porquê disso, né? Porque esse dinheiro já não tinha sido transportado, principalmente no final de semana. E é óbvio que isso aí a polícia, né, a inteligência da polícia vai destrinchar, vai chegar a entender o que aconteceu, porque é óbvio que alguém sabia e tinha sabia de todos os meandros, o funcionamento, e talvez de quando esse dinheiro seria transportado e qual é o valor. Talvez esse valor só estava naquele dia, talvez não seja costume manter um valor altíssimo desse. Então eu tenho certeza que outras coisas serão esclarecidas nesse sentido. Porque não dá para imaginar que quase 50 milhões de reais estariam ali numa casa parados depois de um recolhimento no final de semana. É uma regra, Nicolau, que até os furtos e roubos que são praticados em residências, por exemplo, são praticados com informações que vêm de dentro. Infelizmente, ou uma empregada ou empregado, um faxineiro ou uma faxineira, um motorista, enfim. Todo tipo de operação, existem as situações que são aleatórias, ocasionais, mas quando há a subtração, né, ou uma violência muito grande contra um patrimônio financeiro, em que você vê que foi subtraído ou joias ou um volume significativo de dinheiro, sempre há uma informação interna, isso é uma regra. Porque ninguém tem bola de cristal. Da mesma maneira, quando a polícia prende uma quadrilha ou surpreende uma ação criminosa na execução, é porque a polícia também teve informação. Então tudo, tanto quando o crime atua ou quando a polícia também, por sua vez, é por questões de informações. Quem tem informação tem poder, né? É verdade. Não, e outra coisa que eu queria te perguntar, evidentemente que aí a investigação também tem que atuar muito no caráter preventivo, porque você sabe da incidência desse crime, não é? Claro. Não é um crime que acontece diariamente, até talvez por tudo que ele necessita de elaboração, tem que ter um certo fator surpresa, porque agora as autoridades é natural que estejam de plantão, de prontidão em relação, não que não estejam diariamente ligadas no combate ao crime. Mas como é que é a avaliação da Polícia Civil a respeito desse tipo de crime aqui no nosso estado?
Você vê que essas quadrilhas especializadas, elas estão adotando agora um procedimento de... Eles perceberam que cidades do interior, onde também possuem bancos, onde também possuem valores armazenados em caixas eletrônicos, ou enfim, ou até em residências ou em casas comerciais, você percebe um aumento desse tipo de crime nestas cidades do interior, que antigamente não havia. E por quê? Porque o efetivo policial é menor, porque a sociedade daquele local é mais tranquila em razão dos motivos, das peculiaridades da comunidade. Então, eles partiram, inclusive tem sido reiterado isso, né, em cidades pequenas, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro, né, esse tipo de assalto a banco e a valores, por causa das características de menos proteção dessas cidades. Bom, tem aqui, você quer fazer mais uma colocação, Nicolau? Não, Vamos lá, então, as participações dos nossos telespectadores. Acertei, né? Sempre falou, eu chamo, viu, Romano, aqui é um problema, você brinca comigo. Na rádio eu chamo o pessoal de telespectador, e aqui eu chamo os telespectadores de ouvintes, né? Mas tudo bem. Mas são ouvintes aqui. São, com certeza. Também. O importante é a audiência, né? Aliás, lá e cá, o pessoal que está prestando também o Bom Dia 107,7, segunda a sexta, 7 às 8 da manhã, na Santa Cecília FM, e às terças, quintas e aos sábados de manhã, o CDL TV aqui. E esse é o nosso 90º programa, viu? 90º programa? Com certeza, daqui a 10 programas faremos uma festa aí do nosso programa número 100. Opa, excelente. Pô, já caminhamos bastante, né? Então, vamos aqui aos questionamentos dos nossos telespectadores. Giovana Borges, está difícil com tanta violência. Primeiro em Santos, depois São Vicente. Teve também tentativa de assalto a banco em São Vicente. E tiro para todos os lados, policiais mortos. Na TV chorei de ver o policial morto na frente do filho de 14 anos. Só deu tempo de fazer um gesto para o filho correr. Giovana Borges, realmente é difícil, né? Nesse caso do policial, ele estava num posto de gasolina abastecendo, né? Ele estava num posto abastecendo, aí houve uma situação de assalto, ou talvez de execução. Não se sabe se ele foi reconhecido como policial militar. Me parece que sim, mas eu não tenho informação oficial. Você vê, ontem teve, na madrugada, esse assalto em Santos, e hoje de manhã teve o mesmo assalto a carro de valores em São Bernardo do Campo. Um carro de uma transportadora de valores estava abastecendo ou recolhendo dinheiro em malotes e foi surpreendido por uma quadrilha e houve esse tipo de modus operandi é mais comum, né? Não, mas está se tornando diário, né? Não, mas é mais comum do que um assalto desse nível, desse porte. Sim, mas você vê que, na verdade, são quadrilhas similares, né? A mesma quadrilha, só que, vamos dizer, times diferentes, mas que têm a mesma especialização, o mesmo equipamento, são fuzis que eles atuam. Essa que aconteceu em Santos, claro, houve todo um planejamento, a tal ponto que eles posicionaram um caminhão incendiário, né? Colocaram criminosos em esquinas, né, estrategicamente dispostos esses criminosos, para impedir o avanço dos policiais que viriam necessariamente, né, para poder socorrer, para poder intervir na empresa, e eles não chegavam na empresa, porque houve uma barreira de criminosos já recebendo os policiais com tiros de fuzis. Né? Você falou paramilitares, né? Realmente eles fizeram aí uma operação de guerra. Mas o equipamento deles é de guerra, são fuzis, ou AR-15 ou HK, extremamente utilizados perante qualquer exército, Estados Unidos, russo, enfim, todos eles, as milícias do Oriente Médio utilizam, né? Enfim, o EIS utiliza esses equipamentos, então não tem diferença nenhuma. Os projéteis são extremamente poderosos, por isso que... E por onde entram essas armas, Romano? Contrabando, vem para o Paraguai, ou às vezes vem via navio. Infelizmente, até onde tem apreensão constante também da polícia dessas armas, estão sempre apreendendo. Pelo que a gente assiste aí, é razoavelmente... Né? No caso é a talvez Polícia Federal, quantidade... mas a quantidade que a gente vê de apreensão em face do ingresso... Porque a fronteira territorial, tanto terra, ar e mar do Brasil, é extensa demais. E nós não temos uma vigilância à altura do tamanho do Brasil. É impossível. Pelo número de agentes, ou seja, da Polícia Federal e do Exército, o ideal seria que o Exército fizesse isso, né? Auxiliasse nessa proteção às fronteiras, principalmente terrestres, porque por onde entra, viu, Nicolau? Por onde entra a maioria terrestre, Paraguai, por ali, né? Bolívia. Aquela região. Lamentavelmente, 3 pessoas morreram, entre elas 2 policiais rodoviários, não é? Um morador de rua. Um morador de rua, quer dizer, a gente às vezes eu sou contra, 3 pessoas morreram, porque às vezes a gente vê o morador de rua de uma forma desvalorizada, né? Ser, de repente, uma perda de uma vida tão importante quanto as demais, muito embora os policiais
Então, como é que se sente o policial nessa hora? É muito difícil ver um colega aí. Eu vejo a polícia, às vezes, muito atacada na mídia em geral, nas redes sociais, não é? Até tolhida no seu poder de repressão, porque as pessoas filmam e criticam, não se perdoa nada dos policiais, né? E pede-se, ao mesmo tempo, alguns grupos pedem leniência com os criminosos, né? Suavizações de diversos níveis, né? Mas é muito duro, né? Saber que um profissional, de repente, foi morto até covardemente, muito embora estivesse armado. Aquela ocorrência foi a desvantagem né? Foi fora do esperado. Como? Policiais rodoviários. São 2 policiais. O que acontece, veja, é engraçado, a atividade policial ela é tão peculiar e tão difícil nesse aspecto que, numa análise de uma situação dessa de combate, graças a Deus esse combate ocorreu de madrugada, ou seja, havia um número de pessoas na rua pequeno, quase nenhum. Não haviam pessoas transitando. Mas acredito que eles também pensaram nisso, para não ter trânsito e tal, essa coisa toda ou não? Depende, porque se eles tinham informação, nós não sabemos se eles chegaram às 4 da manhã. Eles não sabiam se esses valores sairiam às 5, às 5h30, também nós não sabemos. Não dá para esperar bom senso dos criminosos, eles não têm o menor compromisso com isso. Né? Eles agiram no horário para ter a eficiência da subtração daqueles valores. Então, eles tinham as informações todas. Sim. A polícia vai agora colher, depois que aconteceu a operação, obter as informações necessárias. Agora, muitas vezes... A fuga, conseguir subir a serra, que é uma coisa inacreditável. Mas a gente, aí que tá, todo mundo fala, Santos é uma cidade que tem como fechar as entradas e saídas, são 2 só, né? A gente tem ali Anchieta, teria ali São Vicente. Imigrantes, né? Então, não é tão difícil fechar a cidade, assim, em termos físicos mesmo, numa situação de emergência dessa. Haveria possibilidade. Agora, o que eu queria fazer uma observação é o seguinte: a própria polícia, às vezes é melhor ela não entrar numa situação de combate, porque o que é melhor, a recuperação e a prisão imediata dos criminosos ou o risco de inocentes indefesos morrerem? Porque um combate de armamento militar, fuzis, agora o pessoal vai pleitear que a polícia utilize fuzis, correto? Já está utilizando. Mas uma troca de tiros de fuzis na via urbana é o que acontece no Rio de Janeiro. Até no Rio de Janeiro até acontece pouco. As mortes por balas perdidas. Então, é preciso que a polícia e o Estado e a sociedade também seja informada que a polícia também não pode ser afoita. A distância que uma bala de fuzil percorre é N vezes maior que a de um revólver, né? Esses fuzis têm um alcance com precisão de 1 quilômetro e com potência. Uma bala perdida 1 quilômetro. Não é pouca coisa. Uma pessoa a 1 quilômetro ela não está enxergando a outra. É verdade. Não tem. Bom, nós tivemos aqui uns vídeos que tem até umas fotos, né, um vídeo, que na verdade são fotos, com alguns trechos da comunicação da Polícia Militar durante esse assalto da segunda-feira. Vamos aí conferir. Fica cautela. O entreveiro está aqui na Luiz Amator, Luiz Gama com o conselheiro Heber. Tá nervosão, né? Velocidade de direção o caminhão ao conselheiro Heber. Na briga. Porque tem avião chega na onde? Os pescadores, Copom! Vira os pescadores! É Bravo? É o Bravo. Anchieta, sentido São Paulo, para os disparos. Estou passando a Praça Rui Barbosa, passando pela Praça Rui Barbosa, em frente à Catedral, estou sentindo a General. Vira para a esquerda, alemão, vê para onde eles vão. Escuro, aparentemente cinza chumbo. Passou sentido canal 3, atirando contra as guarnições aí, QSL. Cautela. Sendo 21, se tiver no QAP aí, devido a cautela, hein? Senhores, devido a cautela. Neves, QSL, Conselheiro Neves, sentido centro. Pelo menos 4 carros. Se liga, Alexandre, vai lá na companhia e pega a munição de T30. Tá acabando, pega lá. Eu tô aqui no posto, tô no posto da Luiz Gama com o Conselheiro Neves. Conselheiro Neves, QSL, Conselheiro Neves, sentido centro. Pelo menos 4 carros. Conselheiro Neves, QSL, Conselheiro Neves, sentido centro. Pelo menos 4 carros. Bravo 0, verifica se dá pra atravessar a viatura na via e travar as vias aí por enquanto. Aí, as fotos, né, com áudio da Polícia Militar, a comunicação, num momento aí realmente crítico, né? Difícil.
A gente percebe no áudio a adrenalina que o pessoal desenvolve, né, numa situação de combate. Né, uma situação de combate. E a Polícia Militar, corajosamente, enfrentando, mesmo com armamentos de calibre inferior, não é? Eu acho que isso tem que ser destacado mesmo. E como eu disse aqui, às vezes até vou te perguntar sobre isso, como é que você viu aquela polêmica das pessoas que se manifestaram contra, às vezes, as crianças, eu sei que você é policial civil, em roupas de policiais militares, várias críticas, tratando aquilo como um tipo de comportamento inadequado, criticando os pais que fizeram isso. Como é que você entende isso? Por que isso acontece? Eu, sinceramente, achei algo exagerado, porque a criança às vezes gosta. Meu próprio filho, quando era criança, ele sempre teve admiração pelas autoridades, das forças policiais. Ele chegou a falar, bem, quando eu crescer, eu quero ser policial. Por que isso acontece, esse patrulhamento todo, Romano? Eu não sei, existia muito preconceito com relação à atividade policial, porque sempre falavam duas coisas da atividade policial, violenta e corrupta. A gente sabe que hoje a corrupção, infelizmente, está em todas as profissões. Né? Infelizmente, padre, médico, engenheiro, político, nem se fale, enfim. A corrupção, ela tá enfronhada, né? Ela impregnou em toda a sociedade. Me surpreende, porque toda criança, às vezes a criança quer ser um jogador de futebol, quer ser um médico, quer ser um bombeiro e policial, porque o fascínio da arma, né? O faroeste, os filmes, então toda criança quer mexer com arma de fogo, uma brincadeira. E isso vai se desenvolvendo ao longo da vida. Não digo a arma, mas o simples fato de colocar uma roupa de PM, né? E aí você, de repente, faz um outro estereótipo, que hoje em dia não tem uma conotação boa, e as pessoas acham, liberdade, né? Você está entendendo? Entendi. Por exemplo, são várias coisas, isso eu não quero fugir do tema, não, mas oportunamente debateremos. Mais alguma coisa a acrescentar, Nicolau? Não, eu só acho lamentável em relação que eu coloquei também. ao assalto. É o foco, né? O foco é sempre o dinheiro, é o montante, é o objetivo, e os presídios cada vez mais cheios, e cada vez menos gente que vai ao presídio é recuperado. Ou eles estão sendo libertados hoje por uma questão de simplesmente por excesso de contingente, então aquelas penas menores são liberados e aí eles fazem escola dentro do próprio presídio, ou seja, é um ciclo vicioso, né? Que vão ao presídio, vêm para a sociedade, comete um crime maior do que o que ele foi preso, volta para o presídio, parece que uma pós-graduação, volta para a sociedade, de novo comete um crime maior, e esse é o ciclo que nós estamos vendo passar 20, 30 anos, que nós estamos vendo, e eu acredito você como um delegado, um policial civil, está vendo também tranquilamente isso. Aquele criminoso, talvez se você marcasse o nome ou algum determinado criminoso, você vai ver que cada vez que ele passa por você, ele está passando por um crime mais articulado, mais ousado, e esse é a falta de recuperação desse criminoso. Então é isso que a gente percebe na sociedade. Eu fico imaginando, daqui a 10 anos, como é que não vão estar os crimes. Na rua, nós estamos aqui, entra um criminoso, ou seja, a ousadia está cada vez maior. Você não percebe isso, mano? Eu constato isso. Não sei se eu fui claro nisso. Não, foi muito. O que acontece é o seguinte, eu vou até te fazer uma colocação técnica. Existe a Lei de Execução Penal e a Constituição da República, ela inclui um princípio que se chama princípio da ressocialização do condenado. Mas não existe isso, né, Romano? A gente sabe disso. Na prática não existe, mas em tese existe, como os discursos dos politicamente corretos existem. Então, o que nós temos no Brasil hoje é uma política criminal dissociada da necessidade da repressão ao crime. O que significa? Nós temos uma lei de execução penal em que há uma progressão do regime da pena, em que crimes graves, depois de um período no regime fechado, que é o mais grave, passa para o regime semiaberto. O que nós deveríamos ter em razão da situação, não é só atual, já que já vem de um tempo para cá, da periculosidade dos criminosos, tá? E da ineficácia do Estado em proteger a sociedade, essa é a grande verdade, de fazer o quê? De agravar as penas, haver cumprimento total para determinados crimes da pena, sem progressão de regime. Sem benécia, sem nenhum tipo de... Inclusão de algumas penas para crimes comuns, como, por exemplo, pena de morte,
que nós temos, muito embora as pessoas digam que nós temos no Brasil a pena de morte, só que para crimes militares, em caso de guerra declarada e deserção. Então, a inclusão da pena de morte no Brasil viria a auxiliar essa política criminal para que o cidadão que é indefeso, não é, e que não tem o seu direito à própria vida e ao seu patrimônio protegidos pelo Estado... Porque a pena de morte existe para o cidadão. Exatamente. Essa é a nossa verdade, né? De maneira informal, quem está executando pena é o criminoso contra o pai de família ou contra a mãe que está cuidando dos filhos. A pena de morte, deixa eu me corrigir então, é verdade, ela existe, mas para o criminoso contra o cidadão de bem. Cidadão de bem. Agora, o Estado, que é detentor do poder de proteger a sociedade, a pessoa e a família, ele não está conseguindo ter sucesso e eficácia nessa obrigação. Bom, o Marcos Mesquita, obrigado, Marcos, pela sua mensagem. Diz o seguinte: acho que estas empresas deveriam ficar ao lado do Exército, talvez inibir um pouco. O que você acha? Ao lado do Exército, não sei se é possível, mas eu concordo que a gente precisa fazer um estudo dessas empresas que vão guardar determinadas essas quantias, né, que são excessivas, que vão ser a atração dos criminosos. É como você pegar e ter cultivar peixes numa região de tubarão branco ou de tubarões. Os tubarões vão atacar, tratando essa imagem aí, essa metáfora. Então, nós temos que repensar dentro da legislação a autorização da localização dessas empresas para que não coloquem em risco a população. Ok. Bom, tem mais uma colocação, o Rogério da Zona Oeste, Romano. No Muro do Crime, isso é chamado de fita dada. Provavelmente alguém tinha informação privilegiada. O Nicolau já colocou isso. Abraço a todos. Obrigado, Rogério. Fita dada? É isso aí, a gente já havia falado da informação interna. Né? Já vinha existe sempre, em todo crime, até o que é praticado contra a residência, existe o que o telespectador falou da fita dada, ou seja, a informação interna Rogério. Por parte de alguém. Bom, deixa eu dar um recado para você, não é, que realmente está pensando aí em serviços bancários qualificados. Eu quero te indicar o Sicredi. No Sicredi tem uma diferença fundamental. Bom, primeiro que eu quero dizer que com uma excelência no atendimento, você tem tudo que um banco normal tem. A Sicredi, na verdade, é uma cooperativa, né? Onde você é dono, uma espécie de dono da instituição. Mas lá você pode ter o seu cartão de crédito, seu cartão de débito, você pode fazer seu seguro de vida, você pode pegar um empréstimo para fazer uma viagem, você pode financiar o seu carro e muito mais. Uma instituição sólida que vem crescendo muito em todo o Brasil, com milhões e milhões de cooperativados satisfeitos. Esse é o Sicredi, que está à sua disposição aqui em Santos também, com uma agência muito bem montada. Vá lá tomar um café, vá visitar o Eurico, que é o gerente geral, Viviane, também que vai te atender muito bem, o Márcio, toda a equipe do Sicredi à sua disposição. O Amador Bueno 29, no centro de Santos. O telefone é o 3219-4077. Ô, Romano, mudando um pouquinho a pauta, nós também tivemos um crime aí, já não é afeito mais, não é diretamente ligado à Polícia Civil, mas uma atribuição na Polícia Militar, foi a morte do torcedor, um inocente, né, por causa da briga de torcida. E agora, até o final do ano, estádios nos clássicos com torcidas únicas. O que você pensa disso? É mais uma questão da legislação, né? Infelizmente, a atuação dessas torcidas organizadas em algumas situações de prisões, a torcida do Santos já foi encontrado várias quantidades de drogas, em grande quantidade, torcida do Palmeiras, do Corinthians, enfim, de São Paulo, as maiores torcidas, né, do estado de São Paulo, e as outras também, do Flamengo, enfim, do Vasco, do Botafogo. Sabemos que o crime ele está há muito tempo envolvido nas torcidas organizadas. Já houve movimentos do Estado para punição, para proibição, e parece não, nunca deu certo. Infelizmente, uma liberdade de manifestação popular, que é o futebol, ela tem que ter uma interferência a ponto de interromper a frequência de determinadas pessoas, né, para permitir que o espetáculo continue. Então, eu acredito que, mais uma vez, se agrava a repressão, né, como na Inglaterra deu certo, eles simplesmente baniram os hooligans, pondo na cadeia, mas era pena de 5, 10, 15, 20 anos, mas cumprindo a pena integralmente. Não é, exatamente, olha, 10 anos de prisão, mas fica 6 meses. Não vai mais poder, não entrava no estádio. Então, os torcedores que foram identificados com violência, veja, é violência, não estamos falando em crime, hein? Só na prática de violência dentro dos estádios ou nas redondezas, injeção de bebida alcoólica, enfim, confusão, depredação, esses torcedores foram eliminados. Você vê o absurdo acho que foi o estádio
do Pacaembu, posso estar enganado, um torcedor jogou um vaso sanitário e... Foi Recife. Recife, matou um vaso sanitário, lá matou. É verdade. É brincadeira, isso é um assassinato. Então, jogou porque... Não, isso é um assassinato, você jogar e cair lá de cima. Então é o fim do mundo. Clássico tipo da torcida única, Nicolau, você não, acha torcida, que é? eu acho que muita gente está criticando, dizendo, não, porque o Estado reconheceu a sua fraqueza. Eu penso o seguinte, que você está perdendo vidas. Então é melhor prevenir do que remediar. Não, mas eu também tenho um outro lado, Zé. Eu acredito qual é a graça do futebol? Qual é o intuito do futebol? Não é a torcida, sim. Então, vai ser você em função de um problema que o Estado está falido e não consegue resolver, você vai perder esse lado do futebol. Eu acho que tem que ter penas mais rígidas, que nem o Romano falou, uma situação mais enérgica para impedir. Claro. Sabe? É aquela velha história do sofá, né? Você vai tirar o sofá da verdade. sala Mas assim, acredito que é o momento de inibir. Tem que atacar a situação. Esses grupos, que eles têm aí outros interesses, muitas vezes, né? Como o Romano colocou. E eu penso assim, para quem tem filho pequeno, e eu saio de casa e minha mulher fica com o coração apertado quando a gente vai num clássico, eu achei maravilhoso isso. Do meu ponto de vista, eu acho que isso vai trazer as famílias ainda em maior escala de volta para os estádios. É o ideal? Não, mas como paliativo, acredito que seja uma medida aceitável. Aí as opiniões a gente vai discutir em uma outra oportunidade. Carlos Alberto Romano, muito obrigado mais uma vez. Obrigado eu, obrigado telespectador. Consultor de segurança pública. Consultor de segurança pública, espero que nós não venhamos precisar de você tão em breve, né, Romano? Não porque eu não gosto de você, mas... Temas mais amenos, mais suaves, né? Obrigado. É isso aí. Bom, CDL TV volta já, daqui a pouquinho o cientista político Fernando Chagas. De volta com o programa CDL TV aqui na Santa Cecília, o programa que vai ao vivo toda terça-feira, das 18 às 19 horas, reprise às quintas-feiras, das 18 às 19 horas, e aos sábados, a partir das 11h30 da manhã até ao 12h30, né? Você pode observar e acompanhar o nosso programa, que terá um novo convidado agora, nesse segundo bloco. Ele que é chefe do Departamento de Orçamento da Prefeitura de Santos e cientista político Fernando Chagas. E ao meu lado continua o comentarista, né? Todas as semanas aqui dividindo a bancada comigo, e presidente da CDL Santos Praia, Nicolau Obeide. Chagas, bem-vindo mais uma vez. Olá, amigos, um abraço a todos, em especial aos telespectadores. Vamos debater vários temas da conjuntura política, econômica do país, da região principalmente, né? Muito complicado, né? Então, muito complicado a situação nacional, política e econômica e, logicamente, afeta todas as regiões, inclusive a da Baixada Santista. Ô, Nicolau, eu vou deixar para você o privilégio de anunciar uma novidade a respeito do Fernando Chagas, né? O Fernando Chagas irá, em breve, né, incorporar a nossa equipe aí, os comentaristas do 107,7, do Bom Dia 107,7, o jornal aí, matinal aí, que já estão todos se acostumando aí, nós já temos várias pessoas ligando e falando que está muito bom, é comandado aí pelo Zé Torquato. E eu sou ouvinte, né? E você também é ouvinte? De manhã, antes de ir para o trabalho, né? Então, em breve estaremos aí, só falta definir o dia, né? Vamos definir o dia Vamos falar parte da nossa equipe aí. Juntamente com todos os comentaristas, agora estamos agregando novos comentaristas também, não é? Nós estamos fazendo... Todos vão permanecer, mas agregamos outros convidados também. Nós estamos querendo dar uma pluralidade, né? A intenção é ter vários tipos de opiniões, vários tipos de pessoas que tenham visões diferentes, né? O jornalismo é isso, né? São as duas visões diferentes que têm que ser apresentadas para o ouvinte ou para o telespectador para que ele possa fazer a sua opinião. Bom, crise política, vezes crise econômica, eu vou parafrasear o Nicolau aqui, eu acompanho há muito tempo. Ele entende que hoje a crise que se reflete na economia tem uma origem política, né? Ele entende que a crise é mais política do que econômica. A política econômica é vítima desse cenário turbulento. Inicialmente, houve realmente um abalo nos fundamentos da economia pelaquela chamada nova matriz macroeconômica. Porém, aquilo era superável até com tranquilidade. Quando eles mexeram na política cambial, quando eu digo eles mexeram, né? Guido Mantega, Arnaud Augustin e principalmente Dilma Rousseff. Aliás, a Dilma Rousseff é a ministra da Economia, né? É a presidente do Banco Central. Ela não se conforma em ser apenas presidente da República. Ela quer dar opinião
pitaco em tudo. Mas era facilmente superável a crise econômica que abalou esses fundamentos, a política cambial, a política fiscal e a política monetária. Mas isso é passado. O problema agora é político. Enquanto nós não resolvemos esse problema político, nós não vamos resolver o problema da economia. A economia é uma ciência humana, ela vive de expectativa. Se você não cria essa expectativa, logicamente, o investidor não vai aplicar seus recursos na produção, se não aplicar na produção, não vai gerar empregos, não gerando emprego, não gera consumo. Então, nós temos que mudar essa situação atual. Como se muda essa situação atual? Nós temos que resolver esse impasse. Qual é o empate? O impasse. Impeachment. Tem ou não tem o impeachment? Se tiver um impeachment, eu acredito, é uma opinião pessoal, eu acredito que o país não vai resolver todos os seus problemas do dia para a noite, mas vai ter uma esperança, vamos dizer esperança mesmo. Viés de mudança e sangue novo, né? Um direcionamento. Sangue novo, mal comparando. A Argentina economicamente melhorou, mas não melhorou, mas criou uma expectativa nova. Eles estão mais empolgados, eles estão investindo mais, eles estão abrindo o país, eles estão mais otimistas. É só nós olharmos um pouco para trás, né, Fernando, e vermos o que aconteceu. Tivemos aí o impeachment do Fernando Collor, num momento turbulento, um momento de crise econômica também, inflação muito pior do que hoje. Superinflação com aquele plano furado lá do plano Bresser, plano Cruzeiro, Cruzado. Plano 1, plano 2, plano 3. E aí entrou o Itamar, politicamente forte, economicamente, como economia fraquíssimo, retrógrado, que fez voltar a fabricar o Fusca, né, que obrigou a Volkswagen a fazer o Fusca com aquele seu remake, né? Volta ao passado, mas que deu uma credibilidade à economia e ali começou uma estabilidade. Eu só estou falando isso para nós relembrarmos que durou até hoje. Que o seu ministro da Fazenda, até então era o Fernando Henrique Cardoso, que foi um dos prepulsores e, na realidade, o Plano Cruzado, o pai do Plano Cruzado não foi Fernando Henrique Cardoso, foi o governo de Itamar Franco. Plano Real, né? O Plano Real, desculpa. Que é tanto que tinha plano, o RV, né? O Real de Valor, a transição muito bem feita. Foi uma sacada muito boa. Mas aquele plano, se nós olharmos, era só o que eu queria fundamentar, e que era a opinião do Fernando Chagas, que é, se ele deu certo e os outros todos não deram, em função da credibilidade que aquele governo do Itamar trouxe. É fato. Porque se não tivesse isso, mais um que teria furado. Economia não então cresce. É isso que é economia, é isso que você está querendo dizer. A economia não cresce se não tiver credibilidade. O que precisa agora é essa injeção de ânimo. Se não tiver essa injeção de ânimo, caso não haja um impeachment, aí nós vamos ter que resgatar a credibilidade da presidente. Difícil, hein? Muito difícil. O trabalho pode até acontecer, pode até vir a surgir, mas o trabalho será Qual a muito expectativa positiva que ela dá para o cidadão brasileiro? Fala em repactuação. A repactuação que eu estou vendo é balcão de negócio. Eu tomo lá da cá. Para manter no poder. Então, o que nós estamos querendo... Só que é isso, a manutenção. Só que é isso. O governo ainda não começou. Nós estamos quase 1 ano e meio do novo governo, vamos chamar de um novo governo. O governo ainda não começou, o país está parado, as empresas estão fechando, desemprego em massa. Então, nós precisamos um ânimo novo. E espero, caso não haja um impeachment, que ela consiga resgatar essa credibilidade e oferecer algo para o país. Mas eu não vejo essa expectativa. Essa é muito pouco provável. E você vê nas pesquisas. Chagas, porque o que acontece? Tudo que foi dito por ela, tudo que foi prometido, virou água. Esse é o problema. Começa pelo pré-sal, que virou água. Começa pelos furos, pelos escândalos. Eu não consigo imaginar uma proposta. Tá aí. E uma coisa que aí incomoda bastante, não incomoda só a mim, acho que incomoda a todos os brasileiros. A fala dela com as inverdades. Ela se habituou a falar em verdades. Isso começou na eleição, para a sua reeleição, e agora ela usa o Palácio da Alvorada, ela usa o Palácio do Planalto para falar em verdades e com a claque de militantes profissionais aplaudi-la. E ela criar uma narrativa. O impeachment é golpe.
e aquilo sai falando para todo mundo para desmerecer as instituições que razoavelmente estão funcionando. Então isso incomoda muito. Você tem uma economia paralisada. Por outro lado, você tem uma presidente que se habituou a falar em verdade. Tudo é golpe, tudo é golpe. Tudo é golpe. Tanto que parece que estão proibindo judô e karatê na Olimpíada agora, né? Não vai ter golpe. E justamente numa modalidade que nós vamos bem, no judô, né? Agora deixa só, para a gente também avançar, quero falar muito aqui do cenário local, né? Que as pessoas que estão aqui nos acompanhando também vão gostar da tua análise, que é sempre muito bem embasada, Chagas. Mas para encerrar essa questão do impeachment, nós tivemos ontem a defesa da presidenta por conta do... Primeiro já... O ministro-chefe da advogado-geral da União, advogado da presidenta. Já é uma incongruência. Mas Valá é um grande jurista, né, o Zé Eduardo Cardoso. Ele diz que tudo não passa de uma vingança do presidente Geraldo Cunha, que não obteve apoio da presidenta do partido, do PT, na questão da cassação dele, enfim, da abertura do processo na comissão de ética. Né? E o Cardoso, ele insistiu muito na questão de que na configuração ainda não se caracterizou um crime de responsabilidade para que possa demover a Dilma do poder. Como é que seria essa questão? São duas questões. Uma, eles não conseguem politicamente e juridicamente dizer que o impeachment tem fundamento jurídico e fundamento político. Então eles vão no paralelo, eles não tocam no essencial, eles têm que desviar do essencial, eles vão para o paralelo. Então eles falam, só saiu o impeachment porque o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, quer se vingar da presidente Dilma, mas não toca no assunto central, se ela pedalou ou não pedalou. E aí é outra questão, a jurídica. Nós estamos judicializando a política. A política, por omissão dos políticos e falta de credibilidade dos políticos... Vai tudo para o judiciário. Tudo para o judiciário. Aí eles é que estão dirigindo o país. 11 ministros estão decidindo o que é melhor para uma democracia representativa no Brasil. Acaba virando uma ditadura judiciária. No lugar do povo. Quando quem teria que decidir a questão de impeachment é o Congresso, que representa o povo brasileiro. E ele é legal, né? O impeachment é extremamente legal. Se ele faz parte da Constituição, se você não quer mais aquele seu representante, você tem o direito legal de tirá-lo. Desde que ele cometeu crime, desde que ele tenha cometido irregularidades. O impeachment ele tem que ter um fundamento jurídico razoável, mas não é ele que decide. O que decide um impeachment? O que decide um impeachment é questão política. Economia em baixa. Nós estamos em economia em baixa. Falta de apoio popular. Ela tem uma rejeição de 70%. Falta também de apoio no Congresso. Ela não tem apoio no Congresso, tanto que ela está com dificuldade de conseguir 172 votos ou 172 abstenções. E basicamente, ruas. E nós já estamos tendo ruas. Nós estamos tanto a favor... Dos 500, só recapitulando aqui para os nossos telespectadores, dos 513 deputados... Precisa 342 votos para aprovar um impeachment no plenário. No plenário da Câmara, 2 terços. Ou então conseguir 172 abstenções e mais votos contra o impeachment. Em síntese, se o plenário da Câmara conseguir 342 votos, o impeachment é aprovado na Câmara, o juízo da admissibilidade vai para o Senado. O Senado, embora faça o seu juízo da admissibilidade, não vai derrubar depois de uma votação estrondosa dessa. Você tem certeza disso? Eu tenho minhas dúvidas quanto ao Renan Calheiros. Está certo disso? Eu tenho minhas dúvidas quanto ao Renan. Você não tem essas dúvidas? A maioria vai prevalecer, né? Embora o Renan hoje seja o grande ponto de apoio da Dilma Rousseff. A Dilma Rousseff hoje se apoia nesse balcão de negócio na Câmara, toma lá da cá, e também no Senado. O Senado hoje, ele ainda é razoavelmente a favor da presidente Dilma Rousseff. Mas depois de conseguir 342 votos o clamor popular, na Câmara, com certeza, fica muito difícil, né, o Senado rejeitar uma situação dessa. Bom, a gente vai em frente aqui, temos mais ou menos 12, 13 minutos de programa. Você também tem tempo de interagir conosco. Então, os nossos canais de comunicação, WhatsApp 13997829970, telefone fixo 1332899495. Estamos aqui com o Fernando Chagas, que é cientista político, fazendo uma análise. Já fizemos o cenário nacional, mas vamos aqui para a região, né? Que a administração do Paulo Alexandre Barbosa tem aí mais ou menos 33% de ótimo e bom. E aí a gente vê mais 9, além do prefeito, que é da reeleição, mais
9 pré-candidatos e tal. Esse cenário conturbado, como é que você entende? Haverá uma fragmentação de votos? Temos uma possibilidade de segundo turno? Como é que você avalia o cenário aqui de Santos? A possibilidade de segundo turno sempre há. Quanto maior o número de participantes, né, de candidatos, logicamente pulveriza mais a possibilidade do segundo turno há. Eu prefiro esperar dia 5 de agosto, depois que houve todas as convenções, quais são realmente os candidatos, quais são as coligações e aqueles que vão ser competitivos. A minha preocupação maior não é só aqui para a Prefeitura de Santos, mas no geral. A rejeição do brasileiro à política. O brasileiro está com ojeriza da política. Eu tenho muito medo... A extensão pode ser muito grande. Muito grande. E eu já não digo nem na disputa do Executivo, do prefeito Paulo Alexandre concorrendo à eleição com mais 3 ou 4 candidatos fortes que possa até levar para um segundo turno ou não. A minha preocupação maior é a Câmara Municipal. Sim, mas os políticos também contribuíram muito para essa falta de crença, né, nas instituições políticas, nos legislativos como um todo. Hoje o brasileiro ele não se sente representado no legislativo. Mas venhamos e convenhamos, né? Eu acho que o brasileiro ele percebeu que a política hoje é uma barganha. É um jogo de barganha. Não existe nenhum político explícito trabalhando por ninguém. Pelo seu modo de pensar. Olha, eu não vou dizer que vereadores não têm. Vereadores ainda conheço alguns que têm os seus nichos de atuação. Não vou citar aqui, que é para não ferir o ego de nenhum deles, mas tem alguns que você percebe que eles defendem determinados tipos de projetos, coletividades, comunidades. Que essa é a função do vereador, né? Representação. Agora, representação. Agora, na sua maioria, é aquele jogo, ele está em todas e ao mesmo tempo não está em nenhuma. Essa imagem passa para a população. É um círculo vicioso, né? E o que está ocorrendo hoje nesse balcão de negócio? Ninguém é trouxa, a pessoa percebe. E esse balcão de negócio que está acontecendo na Câmara acaba se estendendo para a Assembleia Legislativa dos Estados, acaba se estendendo para as câmaras municipais. Então isso aí acaba abalando muito. Você quer parar de ver um político, é só elegê-lo. Não é isso? Esse distanciamento. O político ele vive pela rua, o candidato está sempre pela rua, pela mídia, pela televisão. Aí você elegeu, ele some. Ele não se sente representado. Ele desaparece, e você não vê mais. A minha preocupação é essa, né? Agora, eu não vejo saída, Obeide, que não seja pela política. Nós devemos ir para a rua, o que eu falei, o que decide também o impeachment. As ruas, temos que ir para a rua. Mas a decisão onde é? A decisão é no Poder Legislativo. Nós não temos saída, não é o judiciário substituindo o Legislativo. A saída é pela política. E nós temos que votar para prefeito, votar para vereador, ou para continuar ou para mudar, mas votar. E votar prestando atenção nas propostas dos candidatos, para ver se aquilo, na realidade, não é um factoide, como ocorreu nas últimas eleições, onde o marketing prevaleceu. Bom, eu tenho um recado para você, não é, que de repente está querendo mudar a sua instituição bancária, você quer um serviço qualificado com taxas mais favoráveis, não é? Você de repente pode procurar o Sicredi, por que não? O Sicredi é nosso parceiro e vai te atender bem demais. É uma cooperativa, é um modelo de cooperativismo, onde você é uma espécie de dono da instituição. Ao final de cada ano existe um balanço, né, uma assembleia, onde você, de acordo com seus investimentos, você pode receber um retorno financeiro aí da própria instituição. Eu acho que você tem tudo a ganhar conhecendo esse modelo cooperativista do Sicredi, né, que tem um funcionamento igual a qualquer outro banco. Você vai ter cartão de crédito, de débito, você pode fazer seu seguro de vida, seu seguro residência, obter o financiamento do seu automóvel, enfim, o Sicredi tem muitas vantagens para você e uma equipe extremamente qualificada, sem contar que você vai ser um cooperativado, vai ser mais do que um simples cliente, né? O Sicredi tem tudo para te atender da melhor maneira possível. Se você quiser fazer uma visita, eu estou te convidando, com certeza você vai ser muito bem recebido. Pode procurar o Eurico, a Viviane, o Márcio, toda a equipe do Sicredi, sempre pronta a te atender da melhor maneira possível. Agência do Sicredi em Santos, no centro, Amador Bueno 29, telefone 3219-4077, é o Sicredi, parceiro aqui do programa CDL TV ao longo de todo esse ano e ao longo do ano passado também já estava conosco. Agradecemos aí a confiança do Sicredi. Bom, vamos às participações dos nossos telespectadores. O Orião da Vila Caiçara faz a seguinte colocação. É para mim. Zé, por que insistir no presidenta? Só mídias com algum vínculo com o governo ainda usa esse termo.
Puxa vida, você descobriu o meu segredo, né? Não, tô brincando, Zé. É porque é engraçado, na verdade a gente fala presidente até num tom crítico, né? Crítico, até irônico, né? Então, eu não falo. Eu não falo. É presidente? Eu falo presidente. Prometo também. mudar. Na ironia eu falo presidente. Então, assim. vamos combinar o seguinte, o Orion. Então, daqui a pouco, eu vou mudar, a partir daqui a um mês, às vezes, vou falar ex-presidente, que tal, hein? Ou enquanto isso, pode falar chefa do executivo. É verdade, não, ou presidente, né? Então, tá certo, tá correto aí, não vamos embarcar nesse neologismo, né? Presidenta, não cabe, nessa com discussão, certeza. Né? Isso, a Nádia Guedes diz assim, onde mexe tem corrupção. Fico triste em ouvir isto, mas é a realidade do nosso país. Isso mostra que a nossa população, como um todo, perdeu certos valores de caráter, como honestidade, que deveria ser obrigação. Está correta aí a Nádia. Bom, é o Rodrigo Tadeu agora que manda a mensagem. Boa tarde, Rodrigo. Ele é de São Vicente. Gostaria de perguntar a respeito de um assunto. O porquê, em vez da criação da volta da CPMF, não diminui os salários dos deputados e senadores para cobrir esse rombo da economia? Desde já agradeço, então. Isso é difícil, hein? Mas o problema não está... Isso aí até politicamente é interessante, politicamente correto. Vamos derrubar os salários dos ministros, dos deputados e dos senadores. E acaba, consequentemente, feito cascata para trás. Para trás. Porque eles aumentam... Mas o grande problema do Brasil hoje é a despesa de custeio, a despesa do dia a dia na manutenção da máquina pública. De 100% do orçamento da União, 92% são de despesa continuada. O que são despesas continuadas? Aquelas obrigatórias e temporárias, que não podem ser cortadas. Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que diminuir o tamanho do Estado. Há quem seja contrário, mas eu não vejo outra maneira a não ser concessões, as concessões públicas para diminuir o tamanho do Estado, diminuir a despesa pública e não evitar o aumento de tributos. O caso da CPMF é um caso de desespero da presidente. Ela sabe que ela não tem dinheiro para custear todas as despesas, então ela tirou de novo esse balão de ensaio da CPMF. Hoje, do jeito que está a economia do Brasil, não tem alternativa. Tem que aumentar tributos e diminuir despesa. Isso, a curto prazo, diminuir despesa é praticamente impossível. Vamos ver uns 3, 4 anos. E a sociedade, Obeide, você sabe disso, a sociedade não aguenta mais aumento de tributos. A sociedade não quer saber aumento de tributos. Então, nós vamos passar esse período de turbulência, onde enquanto não... A contrapartida também, né? Nós até aceitaríamos aumento de tributos com contrapartida. Nós não temos segurança, não temos educação.